Ei. Dois, três, som. Teste. Som. 1, 2, 3, som. Bom dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós, amém? Amém, Jesus. Meus irmãos, mais um dia do Senhor, mais um dia reunidos para o culto público, para a adoração solene do povo de Deus, dia de alegria espiritual, como o salmista diz no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É dia de celebrarmos, Cristo venceu. É verdade, é bem verdade que temos muitos problemas na sociedade, na vida, em família, problemas pessoais, mas o principal problema foi resolvido, que é o problema do pecado, é o problema da nossa condição eterna. Então, em Cristo Jesus, nós somos salvos pela graça, alcançados, e agora podemos nos alegrar em Cristo, na palavra,
descansar nos nossos trabalhos ordinários da semana e nos dedicar então ao reino de Deus, nos dedicar a ouvir a palavra, a ouvir de Cristo na sua palavra. Então que Deus abençoe todo esse dia, que Deus abençoe esse momento do culto, que possamos então com alegria adorar ao nosso Deus. Curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração inicial. Senhor nosso Deus, Pai bendito, eterno, todo-poderoso Senhor, Deus nosso, que nos criou segundo a tua imagem e que agora mesmo caídos, o Senhor nos amou na eternidade, nos deu teu Filho para nos resgatar da escravidão do pecado e nos reuniu na tua igreja visível, nos reuniu contigo mesmo, com o teu povo, nos deu do teu Espírito e por isso, ó Pai, podemos nos alegrar no Senhor. Abençoa, Deus, o teu povo aqui nesta cidade, os teus escolhidos, aqueles que são a tua igreja. Sabemos que, por muitos motivos, alguns irmãos não têm tido condições de estar aqui presencialmente, a crise, a pandemia. Mas, ó Deus, que aqueles que podem, que o Senhor anime os seus corações, ó Pai. Que o Senhor esteja despertando cada um a esse compromisso com o Senhor Jesus, que é digno da nossa adoração, do nosso tempo, do serviço que prestamos neste momento aqui. Abençoa, Pai, recebe esse culto, cada elemento do culto, a oração, a leitura, os louvores, a pregação. Ó Deus, recebe esse serviço do teu povo, por meio de Jesus Cristo mesmo, dos méritos de Cristo, e assim fala conosco, ó Pai. Também nos santifica, perdoa os nossos pecados, nos faz cada vez mais parecidos com o teu Filho. É o que oramos, é o que pedimos, essas bênçãos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Meus irmãos, abram aí em Salmo 34, livro dos Salmos, Salmo de número 34. Eu vou ler estes salmos, irmãos, acompanham. Salmo de número 34. A palavra do Senhor, nosso Deus, diz assim. Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, e por este expulso ele se foi. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á do Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor não lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que tem longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor.
O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Amém. Irmãos, vamos adorar o Senhor com um hino de louvor ao nosso Deus. Vamos nos colocar em pé. Nosso irmão Diácono Gabriel irá nos conduzir neste hino de louvor ao nosso Deus. Hino de número 25. Hino de número 25. O Criador de tudo. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Vamos fazer uma leitura alternada deste capítulo. 1 Coríntios 2, alternadamente, eu lerei os ímpares, os irmãos lerão os pares. Esse momento já
é preparatório para estarmos confessando os nossos pecados diante do Senhor. Durante a semana pecamos, não amamos a Deus com toda a nossa força, alma, entendimento, não amamos o próximo como a nós mesmos, e por isso quebramos a lei de Deus, quer estejamos conscientes ou não, quer saibamos disso claramente ou não, mas sabemos que somos pecadores diante do Senhor. Então nós vamos nesse momento ler alternadamente, depois cantaremos um hino de contrição e depois desses momentos vou pedir para você, irmão presbítero Romeu, fazer a oração de contrição e confissão. Vamos então ler 1 Coríntios 2, todo o capítulo alternado. Assim diz a palavra do Senhor. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. E foi em fraqueza, temor, e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Amém. Vamos adorar o nosso Deus e já também meditando no texto e buscando a contrição no Senhor. Hino de número 69. Vamos estar aprendendo esse lindo hino de contrição.
Irmãos, na primeira epístola de João, no capítulo 1, verso 9, nós temos a declaração do perdão que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, crendo no perdão do Senhor e recebendo esta graça, vamos adorar o nosso Deus com cânticos congregacionais. E os irmãos também que estão prontos, trouxeram seus dízimos e ofertas, poderão depositar no gasofilácio. Adoremos então ao nosso Deus. Graça e paz, igreja. Vamos ficar de pé para adorarmos ao Senhor. Amém. Vamos adorar o Senhor, Verbo de Deus. Era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo, Verbo de Deus, tornou-se carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Jesus Cristo, Verbo de Deus, tornou-se carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo, Verbo de Deus, tornou-se carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Deixou seu trono, sua coroa,
manifestou sua glória, o Verbo se fez carne. Jesus Cristo, Verbo de Deus, tornou-se carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Amém. Hino 186. O lar do céu. Cante ao Senhor. Oh, pensai nesse lar lá do céu, nas gloriosas moradas de luz, onde os crentes felizes desfrutam da presença de Cristo Jesus. Oh, pensai, oh, pensai, oh, pensai nesse lar lá do céu, lá do céu, lá do céu, lá do céu. Oh, pensai nesse lar lá do céu. Oh, pensai nos amigos do céu, que vencerão a luta final, e nos cantos que sempre ressoam na harmonia do lar eternal. Oh, pensai, oh, pensai, oh, pensai nesse lar lá do céu, lá do céu, lá do céu, lá do céu. Oh, pensai nesse lar lá do céu, e de ver lá no céu meu Jesus, face a face seu rosto mirar, e bem longe cuidados, tristezas, para sempre com ele habitar. Oh, pensai, oh, pensai, oh, pensai neste lar lá do céu, lá do céu, lá do céu, lá do céu. Oh, pensai nesse lar lá do céu. Se demora no céu estarei, vejo o fim da jornada chegar. Meu bondoso Jesus lá me espera, para as bênçãos eternas me dá. Oh, pensai, oh, pensai, oh, pensai nesse lar lá do céu, lá do céu, lá do céu, lá do céu. Oh, pensai nesse lar lá do céu. Amém. Glória a Deus.
força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém. Poder se assentar. Irmãos, vou pedir para o nosso irmão Diácono Gabriel agradecer, fazer uma oração de gratidão pelas contribuições. Deus maravilhoso, eterno, Deus Criador, ó Senhor, quão digno Tu és de toda exaltação, de toda glória, Pai. Nós nos prostramos diante de Ti, com temor e tremor, e louvamos o Teu santo nome, Senhor. Nós Te rendemos graças, em especial, por esse momento, Pai, pelo momento de ofertório. Ó Senhor, tudo para a glória do Teu nome, Senhor. Que as pessoas, ó Pai, que irão administrar esse dinheiro, possam administrar tão somente para a glória do Teu reino, Senhor, para o bem da Tua obra, ó Deus. Abençoa os Teus servos, ó Pai, que puderam dizimar, que puderam ofertar. Abençoa estes, ó Pai, que estão desempregados. Tende misericórdia destas vidas, ó Pai, que passam por dificuldades neste momento, Senhor. Ser com os Teus servos, ó Deus, em nome de Teu Filho amado, Cristo Jesus, nosso Deus Redentor. Amém. Amém. Irmãos, vamos nesse momento para o momento da palavra de Deus, da exposição da palavra de Deus. E convido aos irmãos que abram o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12 de Atos. Vamos continuar aí a nossa série de pregações neste livro de Atos dos Apóstolos, Atos 12. Eu vou ler todo o capítulo, ainda que haja alguns detalhes do final do capítulo 11, mas leremos o capítulo 12 e nossa exposição principalmente será no capítulo 12. A palavra do Senhor diz assim, Atos 12. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender
alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, seguia, não sabendo o que era real, o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e acrescentou: anunciar isto a Tiago e aos irmãos, e saindo retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados, sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes de comum acordo se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-se-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, santo, bendito, exaltado, eis-nos aqui, ó Pai, na Tua presença santa, neste santo dia, diante da Tua palavra lida. Cremos, ó Deus, que o Senhor fala hoje pela Tua palavra, pela iluminação,
O Senhor usa a instrumentalidade da Tua palavra, e o Senhor escolheu este método por excelência, a pregação. Por isso pedimos a Tua bênção neste dia sobre o Teu povo. Por isso, ó Pai, pedimos a Tua bênção para este momento. Fala aos nossos corações, nos ilumina. Também, ó Deus, que o Senhor se agrade em abençoar aqueles que acompanham remotamente pela internet. Ó Deus, também fala aos seus corações, corações de todos aqueles a quem esta palavra do Senhor chegar. Mas especialmente, ó Pai, agracia aqueles que o Senhor trouxe aqui, a cada um de nós. Aplique esta palavra poderosamente às nossas vidas. Transforma, ó Deus, os nossos corações e nos abençoa, ó Pai, para que possamos viver de modo digno deste Evangelho. Assim oramos, assim pedimos essas bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nesse capítulo 12, nós temos um retorno aos eventos que aconteceram após a perseguição iniciada com a morte de Estevão. O trabalho missionário da igreja continua avançando. E no capítulo 11, nós vamos ver aí, no capítulo 11, que esta palavra continuava, a igreja continuava avançando. A pregação do Evangelho. Vejam aí no verso 19 do capítulo 11. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia. Mas eles não anunciavam essa palavra aos gentios, mas o texto diz, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Mas alguns que eram de Chipre e Cirene foram até Antioquia. Falavam também aos gregos, anunciando o Evangelho de Jesus. E esta pregação aos gregos ali alcança grande sucesso da parte de Deus. O Senhor abençoa grandemente esta pregação. A mão do Senhor estava com eles. Muitos crendo se converteram ao Senhor. Uma obra grandiosa. Isto chega aos ouvidos daqueles que estão em Jerusalém. E eles enviam ali uma delegação. Eles enviam ali Barnabé para visitar aqueles irmãos que, vendo a graça do Senhor ali, se maravilhou. E nós vamos ver mais à frente, depois ele vai buscar alguém, e veja a humildade deste homem Barnabé. Ele vai ali, ele é um homem de Deus, ele é um homem abençoado, mas ele reconhece que havia um tal homem chamado Paulo, que antes era Saulo, que estava sendo grandemente usado na pregação entre os gentios. E o texto vai nos dizer, ainda no capítulo 11, no final aí do capítulo 11, o texto vai dizer que este homem Barnabé, verso 24, era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, verso 24, e muita gente se uniu ao Senhor. Mas Barnabé era um homem muito humilde, porque dificilmente um pastor ou alguém que está sendo bem sucedido no campo vai procurar outro pastor que é mais talentoso do que ele para ser um auxiliar. E nós vemos aí que no verso 25 do capítulo 11, que Barnabé foi buscar Paulo, ele foi para Tarso. Havia notícia da conversão de Saulo, que ele estava pregando, que pessoas estavam se convertendo ao Evangelho. Então veja que Barnabé ele vai à procura de Paulo. Tendo encontrado, levou para Antioquia. E eles começaram a pregar a palavra ali. E naquele lugar, os discípulos em Antioquia, os discípulos foram chamados, primeiramente ali, de cristãos. Então, veja que a tarefa evangelística continua se espalhando. E esta cidade de Antioquia, ali na Síria, ali em cima na Síria, essa cidade é a capital da Síria, Antioquia, ali ao norte de Israel.
Essa cidade é a cidade de Lucas, o médico amado. E esta cidade é importantíssima no Império Romano. É a terceira cidade do Império. Uma cidade próspera, uma cidade que fica atrás apenas de Roma e de Alexandria. E Deus vai usar essa igreja gentia, essa igreja de Cristo, onde havia muitos gentios ali, esta igreja do Senhor, Deus vai usar Antioquia da Síria como uma base para as missões ali, como uma base de envio posterior, até mesmo de Paulo, em suas viagens missionárias. Era uma cidade também cheia de pecados, depravada, mas haviam ali sinagogas judaicas, a lei de Deus era pregada ali, haviam tementes a Deus ali, e Deus alcançou vidas ali. Muitas conversões, verso 21 do capítulo 11, muitos crendo se converteram ao Senhor. Uma conversão, algo tão maravilhoso que estava acontecendo ali, que essa notícia, no verso 22 e 23, diz aí do capítulo 11, que esta notícia chegou a Jerusalém, a igreja de Jerusalém, e eles enviaram Barnabé ali, e quando ele chegou ali, ele se alegrou, ele viu que aquela obra era de Deus, e ele exortou aquela igreja a perseverar, servindo ao Senhor. Então, Antioquia é uma cidade estratégica para o Evangelho. Deus fez bem sucedido. O Senhor deu que o Evangelho fosse bem sucedido ali naquela cidade. E Barnabé realizou um excelente trabalho para a glória de Deus. Um homem de Deus, não era um apóstolo, mas era um homem grandemente usado pelo Senhor. E então ele vai em busca de Paulo para ajudá-lo nessa obra ali na cidade de Antioquia. Irmãos, muitas pessoas acham que Paulo, depois da conversão, quando ele cai na estrada de Damasco, muita gente acha que Paulo foi para um seminário, né? Ficou um tempo de molho estudando, se preparando, mas não é isso que a Bíblia diz. Logo após a conversão de Paulo, ele começou a pregar, ele foi chamado para ser apóstolo. E na carta aos Gálatas, no capítulo 1, do verso 15 a 24, Paulo descreve o que aconteceu após a conversão dele. Quando nós vamos ver aqui as viagens missionárias de Paulo, que vão começar no próximo capítulo, no 13, muita gente acha que a obra de Paulo começa aqui, isso não é verdade. Logo após a sua conversão, Paulo começou a pregar, e há um intervalo de mais ou menos 12, 13 anos, entre a conversão de Paulo e aquilo que nós chamamos a primeira viagem missionária. E o que é que Paulo ficou fazendo nesse tempo? Pregando o Evangelho. Ele já era um pregador bem-sucedido, não há relatos destes outros períodos, não entrou no cânon. Mas o fato é que Deus já estava usando este homem de Deus. E Paulo diz em Gálatas 1, de 15 a 24, ele diz: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Paulo não foi a Jerusalém pedir a autorização dos pilares da igreja, das colunas ali em Jerusalém, para poder pregar. Deus, o Senhor, o chamou. E ele diz ali em Gálatas que partiu para as regiões da Arábia, o deserto da Arábia. Você sabe onde é ali? O Oriente Médio, onde tem ali a Arábia Saudita. Haviam muitas sinagogas judaicas ali, havia muita gente ali, havia uma civilização ali. E nós não temos relatos detalhados do que aconteceu, mas Paulo foi para ali pregar. Ele partiu para as regiões da Arábia, e ele diz: e voltei outra vez para Damasco. Decorrido 3 anos, subi a Jerusalém,
para avistar-me com Cefas. Permaneci 15 dias. Depois de 3 anos ele foi lá, conheceu Pedro, ficou um tempo ali com Pedro. Não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Então Paulo, após essa conversão, ele desce para a Arábia, depois ele vai a Jerusalém, depois ele sobe para a região da Síria e da Cilícia. E ele diz, ouviam somente dizer, as pessoas só tinham notícia. Não tinha como ter um contato próximo, não tinha como Paulo divulgar esse trabalho como hoje aí temos as redes sociais. As pessoas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Muito antes daquilo que nós conhecemos como as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Então, nós vemos aí Deus operando, Deus cuidando da sua igreja, Deus direcionando a obra missionária. E nós vemos então, no final do capítulo 11, que os discípulos são chamados cristãos pela primeira vez. No começo, os discípulos eram chamados de discípulos, crentes, santos. A princípio, os discípulos foram chamados daqueles que eram do caminho, mas agora chegou o momento de adotar um nome definitivo, e o nome cristãos foi aplicado aos crentes, talvez de modo pejorativo, talvez tentando ridicularizar os cristãos, mas isso foi acolhido e adotado, nos mostrando, irmãos, que aqueles crentes, aqueles servos do Senhor não tiveram vergonha de levar o nome do Senhor, serem chamados de cristãos, de pequenos cristos. E nós, irmãos, também, como igreja de Cristo, nós levamos o nome de Cristo, nós pregamos a Cristo. Nós somos o corpo de Jesus Cristo nesta terra. Nós somos a igreja militante. Nós vamos ver agora no capítulo 12, a igreja mais uma vez sendo perseguida. Tivemos o martírio de Estevão, e agora nós vamos ter o martírio de Tiago, irmão de João. Não é o Tiago, irmão do Senhor, mas nós vemos então que nós, a igreja, nós somos o reino de Cristo nesta terra. Então nós vemos isto aí no texto. Vamos agora entrar no capítulo, finalmente entrando aí definitivamente no capítulo 12. No capítulo 12, no começo do capítulo é dito que o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Herodes é descendente de judeus, e ele foi aceito como rei da Judeia. E para agradar o seu eleitorado, para agradar os judeus, ele manda prender Tiago, irmão de João, é preso. E então, há uma acusação. Por que ele foi preso? Há uma acusação ali de idolatria, de desrespeito aos deuses da cidade. E a pena para isso era apedrejamento, no caso de idolatria. E se houvesse uma sedição da cidade, era a espada. Mas, se isso estava correto, não era só para Tiago morrer, mas todos os envolvidos. Mas, irmãos, aqui neste capítulo 12, nós temos o martírio do primeiro apóstolo do Senhor. Estevão é o primeiro mártir, mas ele não era apóstolo de Cristo, ele era diácono de Cristo. Um diácono, daqueles primeiros diáconos do Senhor. E então aqui nós temos o martírio do primeiro apóstolo do Senhor Jesus, uma perseguição. E Herodes viu que isso agradou aos judeus. Diante disso, Herodes então agora, ele vai prender Pedro. Veja o verso 3 do capítulo 12. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram dias dos pães asmos. Certo? Então,
Tiago foi preso, preste bem atenção, irmãos, Tiago foi preso, a igreja orou, mas o fim de Tiago foi o martírio. Ele morreu por Cristo. Agora imagine você, a igreja, orando ao Senhor pelo seu apóstolo, pelo seu ministro. E chega a notícia, foi martirizado, morreu. E agora chega a notícia que outro apóstolo está preso, Pedro. Como a igreja deveria reagir a isso? Irmãos, nós vemos a igreja orando mais uma vez. Alguém poderia dizer assim, não deu certo, a gente orou. Mas a verdade é que a resposta de Deus era o tempo de Deus para Tiago. Deus ouviu a oração, mas nem toda oração a resposta é sim. Jesus orou, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Deus tirou dele o cálice? Não. Ele bebeu o nosso cálice. A resposta de Deus foi, não, a minha vontade é que você vá à cruz, morra. E Jesus disse, seja feita a tua vontade. E ele se submeteu, então, à vontade do Pai. Então, no verso 4 e 5, diz assim, tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, que era época de festa, não podia matar este homem nesse período. Pedro, verso 5, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja, a favor dele. Irmãos, Pedro estava numa prisão de segurança máxima, 4 escoltas de soldados. O que era isso, 4 escoltas? Sinal de que sempre tinha soldado ali de plantão. Ele estava preso a estes soldados. O texto vai dizer, no verso 6, veja que não era uma prisão qualquer, era uma prisão de segurança máxima. Veja no verso 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta. Como é que era essa escolta? Pedro estava dormindo, veja a fé desse homem, né? Um homem crente, confiando no Senhor, dormindo, veja a preocupação dele, estava dormindo. Ficava 2 soldados, ele ficava amarrado a 2 soldados e 2 na porta. Era uma prisão de segurança máxima. Humanamente, irmãos, impossível de escapar, o homem estava morto. Não havia escapatória. E o que é que a igreja estava fazendo? Orando. Em fervente oração. Crendo que Deus tinha poder para libertar, para salvar. E com o agravante que eles já haviam orado por Tiago e Tiago havia sido morto. Mas mesmo assim a igreja estava orando. No verso 6 diz, né, o verso 5, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja, em nome, né, pedindo a favor de Pedro. Que confiança, irmãos, no Senhor. Que confiança de que Deus se agrada em usar a oração. Como nós somos incrédulos, né? Como a gente vê as dificuldades e vê aí a sociedade, a criminalidade, né? A corrupção do país. E nós duvidamos que Deus possa intervir, trazer dias melhores. Às vezes você diz, não, pastor, mas eu já orei. E as coisas parecem só piorar, a violência, a política parece piorar cada vez mais. Já orei. Meu irmão, não desista, não caia na incredulidade. Cumpra o seu papel de igreja de Cristo. Persevere na oração. Creia que Deus, Ele se agrada em governar este mundo, Ele usa a oração para o cumprimento dos seus propósitos. Mas tem resposta que é não.
Nós temos que aceitar, irmãos, que Deus vai responder algumas orações com não. Nós vamos pedir, Senhor, livra-nos. Livra-nos aí do coronavírus. Mas pode ser que você pegue o coronavírus. Nos dá bons políticos. Mas pode ser que não seja o tempo de Deus para isso. E Ele nos dê maus políticos. Mas, irmãos, Deus continua reinando. E o nosso papel é orar. E Pedro estava dormindo. Salmo 3, verso 5 diz: deito-me, pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Tiago já havia sido morto, o próximo era ele. Só estava esperando a Páscoa passar. Era essa a expectativa de todo o povo, era a expectativa ali. Mas o texto vai dizer, no verso 7, eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. É como aquela criança que o pai e a mãe acordam de manhã, né, para ir para a escola. Acorda grogue, né? Levanta, rapaz. Preste atenção. Ele não sabia se estava dormindo, se estava acordado. O anjo acordou, o despertou, levanta depressa. As cadeias caíram-lhe das mãos. No verso 8 diz: cinge-te, calça as sandálias. Pedro não sabe nem o que estava acontecendo. Veste a tua roupa, Pedro. Calça a sandália, cinge. Coloca o cinto ali, aquelas vestes, para não tropeçar quando fosse correr. E o anjo disse mais: põe a capa e segue-me. No verso 9, irmãos, diz que Pedro não sabia se era real o que estava acontecendo. Parecia uma visão, ele não sabia se estava acordado, se estava dormindo, se estava sonhando. E no verso 10 nós vemos aí que ele, seguindo o anjo, passou a primeira guarda de sentinelas, passou o portão se abriu, automaticamente, né, como aquelas portas rolantes, né, aquele portão pesado daquele tempo que não tinha esse mecanismo, eles se abriram, os portões se abriram automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. E aí Pedro caiu em si, verso 11. Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de toda a expectativa do povo judaico. Deus o livrou, Deus ouviu as orações da igreja. A resposta de Deus aqui para este caso foi: sim, irei libertá-lo. E não tem presídio de segurança máxima que impeça. Não tem 4 escoltas de soldados vezes 4 que irão impedir. O Senhor quis libertar a Pedro. O mesmo Deus que disse: não, Tiago, você cumpriu a sua missão, e permitiu o seu martírio, e recolheu para si o seu servo. Então, um milagre extraordinário. Era o propósito de Deus, irmãos, que o serviço de Pedro para a igreja continuasse. A sua missão não acabou, não era a hora dele morrer. E então Pedro, no verso 12, se dirige para o lugar de oração. Ele vai para a casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, e as pessoas estavam congregadas e oravam. Enquanto Pedro estava preso, o povo estava congregado e oravam. Eles estavam pedindo o quê, irmão? Senhor, liberta o teu servo. Uma coisa impossível, né? Estavam pedindo a Deus uma coisa humana. Liberta o teu servo. No verso 13, Pedro chega e bate na porta. Uma criada vai lá, ela ouve a voz de Pedro, como que enlouquecida ali. Até as pessoas dizem: estás louca? Ela vai contar, Pedro está na porta. E as pessoas não acreditam. E dizem: é o anjo dele. Tinha lá no Talmud, na tradição judaica, tinha a ideia de que cada pessoa tinha um anjo particular de guarda.
Então ele diz: é o anjo, é o seu anjo. E Pedro continuava batendo na porta. E eles abriram, e eles ficaram atônitos diante de tudo isso. Né? Pedro, fazendo sinal, lhes contou o que aconteceu, e houve, né, aí grande alegria. E ele diz: anunciar isto a Tiago e aos irmãos. Esse outro Tiago aí, que ele diz, é o irmão de Jesus, que se tornou líder também da igreja em Jerusalém. Então, Deus respondeu à oração da igreja. Deus respondeu à oração do Senhor, da igreja, ao seu Senhor. E Pedro foi liberto, Pedro pôde escapar, e aqueles soldados foram justiçados, porque havia uma lei que o soldado que perdesse um preso, ele iria sofrer a pena daquele preso. E Herodes mandou justiçá-los. Irmãos, diante de tudo isso que temos visto aqui neste texto, ainda vamos trazer mais algumas aplicações. Nós já temos visto que quem persegue a igreja está perseguindo o corpo de Cristo. Nós vimos isso na vida do próprio Saulo, agora Paulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? E meus irmãos, há uma proteção especial de Deus para a sua igreja. Não quer dizer que não vão haver martírios, sofrimentos. Nós oramos, como diz, pode ser que Deus queira nos responder permitindo fatalidades como esta, um martírio que aconteceu ali, mas isso não anula o fato de que o Senhor cuida da sua igreja. Em Zacarias 2,7 é dito ali, o profeta diz: salva-te, ó Sião, tu que habitas com a filha da Babilônia, pois assim diz o Senhor dos exércitos, para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que toca em vós, toca a menina do meu olho. Aquele que toca em vós, toca na menina do seu olho. Veja o cuidado de Deus para com o seu povo, a igreja de Cristo. Então, essa perseguição não é contra uma mera seita judaica, é o povo de Deus, a igreja do Senhor. E então Herodes foi responsável por derramar o sangue de um apóstolo de Cristo Jesus, um daqueles que estavam entre o círculo mais próximos do Senhor. Dos 12 apóstolos, haviam 3 que eram mais próximos do Senhor: Pedro, Tiago e João. E então Herodes derrama o sangue deste homem. Herodes segue o seu coração corrupto, o desejo de aprovação, a idolatria do seu coração, palavras bajuladoras de falsos amigos. Mas agora ele tenta matar a Pedro, e Deus envia o seu anjo para libertar a Pedro. Mas, irmãos, o texto continua, e na última parte nós vemos que este Herodes, que perseguiu a Cristo, que podemos dizer um verdadeiro anticristo, este Herodes, ele se apresenta e ele fala ao povo, e o povo diz: é voz de Deus e não de homem. E ele tenta roubar a glória de Deus, e no verso 23 diz que no mesmo instante um anjo do Senhor o feriu, por não haver dado glória a Deus, e comido de vermes o expirou. Veja o fim deste homem. O fim de Tiago foi o fim santo de um servo de Deus. Foi o fim de alguém que morreu servindo a Cristo, testemunhando. A tradição diz que o carrasco que matou Tiago ficou tão impressionado com a fé deste homem que ele se converteu ali mesmo. Então o fim de Tiago não é um fim, irmãos, que é triste por um lado, mas ele completou a sua carreira. Foi o propósito de Deus, ele morreu pela causa de Cristo. Mas agora veja o fim de Herodes, punido por Deus,
sofrendo a ira de Deus, o castigo. Um rebelde, um anticristo, querendo ser considerado Deus pelo seu auditório. E no verso 24 diz: entretanto a palavra do Senhor crescia e se multiplicava, ou seja, os inimigos de Cristo e da igreja não prevalecerão. Este foi um fim terrível para um perseguidor da igreja, para um perseguidor de Cristo. E então nós vemos que a palavra de Deus se multiplicava. E nós vemos também, irmãos, aí apontando para Cristo nesse texto, nós vemos uma libertação da cadeia, da prisão. E essa linguagem de libertação, nós podemos, através dela, também ir até a Cristo. Porque Cristo veio para libertar os cativos. Desde a ideia do Êxodo, que está registrado lá no Antigo Testamento, a ideia da libertação do cativeiro do Egito. Há vários textos messiânicos que apontam para Jesus, que nos mostram que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de libertação dos cativos. Isaías 42:7 diz: eu, Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão e te guardarei, e te darei por aliança do povo e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. O Evangelho de Cristo, irmãos, é um Evangelho que abre olhos de cegos, que tira as pessoas da prisão do pecado, da escravidão de Satanás, do cárcere das trevas. Essa é a obra do Messias. Jesus veio para isso. Em Isaías 61, falando desta unção do Messias, o profeta diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Então Cristo veio para salvar, para libertar, para nos resgatar do pecado, da prisão, apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, irmãos, nós vemos aí uma ilustração muito clara do que Deus faz com o pecador na vida de Pedro, nesta libertação. Para os homens é impossível a salvação. Não é só impossível para o rico entrar no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. O Senhor diz: não, todo pecador, se não nascer de novo, não entrará no reino. Mas Cristo veio para salvar os pecadores, libertar os cativos. E isso é maravilhoso, irmãos. Nós somos libertos desta prisão, desta condição de morte, destinados à morte eterna. O Senhor veio, morreu na cruz, envia o seu Espírito para nos salvar, para nos converter dos nossos pecados. Então, o Senhor é soberano, a salvação é do Senhor. Não sei em que momento da vida você está, especialmente se há alguém não convertido, que está ouvindo ou vai ouvir esta palavra. Saiba de uma coisa: Deus tem todo o poder, Cristo tem todo o poder para lhe libertar desta condição, para abrir as portas do cárcere. Vá a Ele enquanto é tempo, busque-o enquanto se pode achar. E nós vemos também, irmãos, que a oração perseverante não é um exercício espiritual em vão. Muita gente já desistiu da reunião de oração. As pessoas, elas têm uma incredulidade, elas acham enfadonho orar.
há um dever de oração particular em família e público. A igreja deve orar. Há um dever nosso como irmãos em Cristo, orar pelo país, pelo avanço do reino de Deus. Mas muita gente já desistiu. Acha que é um exercício sem sentido, um exercício vão. Mas nós vemos aqui exemplos na Bíblia, que o Senhor Jesus nos deixou, nos orientou. Como ele diz ali em Lucas: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Então há este princípio. Deus é o nosso Pai, Ele vai responder o que for melhor. Ainda que seja um não de Deus, se Ele nos der um não é porque é o melhor. Qual é o pai que, se o filho pedir pão, lhe dá uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Porque vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àquele que lhes pedirem? Então, se como igreja, irmãos, oramos, buscamos o reino de Deus, pedimos por avivamento, por reforma, pedimos pela nossa família, pela conversão de pecadores, não devemos desanimar, não devemos desistir, não devemos achar que isso é irrelevante, que é algo sem propósito, não. Nós temos nas Escrituras, então, algo muito claro, muito forte nos dizendo que era essa a postura da igreja. Então, muita gente já desistiu, veio, orou, viu que não foi do seu jeito as coisas, e acaba desistindo de uma vida mais perto do Senhor, de uma espiritualidade bíblica sadia. E então, como já disse aí, fica muito claro aí duas maneiras no texto diferentes de morrer. A maneira que um apóstolo de Deus morreu e um ímpio, rebelde, inimigo de Cristo morreu. Então, irmãos, diante de todas essas verdades, que o Senhor fortaleça a sua igreja, que ao ter contato com esse livro de Atos, que possamos ser animados no Senhor, a cumprir a tarefa missionária, a pregar a Cristo, a glorificar a Cristo, a perseverar na oração, a não desanimar em meio às crises que insistem a aparecer aí na sociedade, mas nós somos a igreja de Cristo. E Cristo tem todo o poder no céu e na terra, e o nosso papel é cumprir o seu plano para as nossas vidas, o tempo que Ele nos permitir viver neste mundo. Então, que Deus abençoe a sua igreja, que Deus aplique estas verdades a cada coração. Amém. Meus irmãos, vamos cantar mais um hino. Antes disso, eu farei uma oração pedindo a aplicação desta palavra, mas após isso cantaremos um hino e depois teremos a oração final, a bênção apostólica e o tríplice amém e os avisos. Oremos então. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, ó Pai, por podermos meditar nestas verdades reveladas, neste conteúdo que o Senhor permitiu chegar até nós, que anuncia o Teu reinado, o Teu poder, que anuncia a Cristo e a vitória do reino de Cristo. Ó Deus, que o Senhor ilumine cada crente aqui nesta manhã, cada um de nós, cada um dos que ouvirem esta palavra, e anima a Tua igreja, ó Pai, em meio à crise. Ó Deus, se há alguém ouvindo esta mensagem que ainda não foi liberto da escravidão do pecado, tem misericórdia, ó Pai, quebranta, humilha, convence do seu pecado. Ó Deus, que possam ir a Cristo para a sua libertação. Tem misericórdia, ó Pai. Envia o Teu Espírito e a Tua palavra. Nos abençoa, dá-nos graça. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.
Vamos então, irmãos, cantar mais um hino. Ficamos de pé. Vamos cantar o hino 128. Hino de número 128. Comunhão preciosa. São as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz, os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando tentador chegar, quando tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão, com ternura repreende meu pecado e todo o mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber qual doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus, provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Amém. Irmãos, ainda em pé, vamos fazer a oração final.
Senhor, louvado, exaltado, bendito seja o nome do Senhor por mais um dia teu, por esse momento solene de adoração pública do teu povo, esta comunhão que podemos ter com o Senhor pela palavra, por esse culto público prestado a Ti, ó Pai. Muito obrigado por podermos nos reunir presencialmente. Ó Deus, nos dá essa graça, ó Deus, a cada dia teu. E abençoa, ó Deus, esse propósito pelo qual nos reunimos aqui, que é anunciar o Evangelho a Cristo aos pecadores. Abençoa, Pai, assim os que ouviram. Também abençoa a semana de cada um de nós, cada pai de família, aqueles que têm passado lutas, sustenta, fortalece. Ó Deus, dá o pão de cada dia a cada um, cada família. Cuida, ó Pai, também dos idosos, dos que estão isolados. Sustenta, ó Pai, cada um destes pela Tua misericórdia. E nos abençoa, Pai, nos livra do mal, protege a Tua igreja. Pedimos que o Senhor guarde cada um de nós aqui numa sociedade que não Te teme, onde a violência se multiplica cada vez mais. Ó Deus, preserva as nossas vidas segundo o Teu querer. Ó Deus, também preserva nossa manutenção diária, dá-nos o pão de cada dia e abençoa, ó Deus, adultos, jovens, adolescentes, idosos. Abençoa o Teu povo, ó Pai, em Cristo e principalmente nesse propósito, ó Pai, de vivermos para o Senhor. Nos dá uma semana abençoada, nos leva em paz, nos abençoa, é o que pedimos e oramos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, recebai a bênção dos apóstolos. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e glorioso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos vós e o povo de Deus espalhado por toda a terra. Amém. 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 Pode sentar, irmãos. Irmãos, nós encerramos esse momento de serviço ao Senhor, nos alegrando pela nossa comunhão aqui, também por Deus ter nos dado essa condição de transmitirmos também a palavra ali pelas redes sociais. O nosso desejo é que cada um seja abençoado, tanto aqui quanto os que nos acompanham nas redes sociais. E ainda estamos, irmãos, seguindo aí alguns protocolos, né? Então, a questão do distanciamento, o uso de máscaras não é obrigatório, mas fique à vontade, é recomendado. E diminui bastante a possibilidade de contaminação, se você usa máscara. E ainda estamos tendo o culto pela manhã e a transmissão do estudo à noite, 18h30, a nossa aula da escola dominical, né? Então, até o conselho mudar, é assim. Próximo domingo, lembrem que é o segundo domingo do mês, então nós teremos o sacramento, o culto público e também a ministração do sacramento da mesa do Senhor. Então, os irmãos estejam orando, se preparando. Isso deve ser feito sempre, né? Mas lembrando aí que teremos a ministração do sacramento no próximo domingo, né? E as programações estão acontecendo das sociedades, né? Da maneira que pode. Eu não tenho nenhuma agenda aqui, mas irmãos, tem algum lembrete para essa semana? Algum aviso? Irmãos, as fichas para a indicação de candidatos ao oficialato, presbíteros e diáconos, elas estão ali, né, as fichas de papel. Você pode também fazer numa folha qualquer, colocar o nome, procurar o apoio, mas a sua indicação, mais 2 nomes. Até agora eu não recebi, não chegou a mim nenhuma indicação, né? Eu quero crer que ainda não houveram indicações. Então eu sei que os irmãos estão orando, né? Eu sei que talvez algumas pessoas já foram consultadas, mas não chegou efetivamente ainda nenhuma ficha. Então continuem orando, né? Continuem observando isso aí,
para que no tempo certo a gente tenha aí as indicações para que possamos, o conselho proceder com a avaliação dos nomes, certo? Então esse é o meu aviso. Eu quero só parabenizar os presbíteros, né, como parabenizamos também os diáconos aqui. Hoje é o dia do Senhor, mas também rendemos graças pelo dia do presbítero, né? Então Deus abençoe cada presbítero que tem servido a seara do Senhor nesta vocação, e cada vez mais confirme, sustente e use para a glória do Senhor cada um dos seus servos. Então nosso abraço forte, Deus abençoe e dê graça a cada um dos irmãos. E o pastor também acaba sendo um presbítero, né? Então, mas eu creio que não existe um dia do pastor, né, presbiteriano, e existe aqui o dia do presbítero. Então, apesar de pastor ser de alguma maneira um presbítero um pastor, mas aí é o presbítero regente, né? Então, aos presbíteros regentes, sintam-se, né, aí homenageados, né? Louvamos a Deus pela vida dos irmãos. Ok, irmãos, vamos em paz, um bom dia a todos e até logo mais à noite na nossa transmissão. A graça e a paz do Senhor. Amém.